Olá, eu sou a professora Eliane Barretti do canal Fala Sério. Bom, esta semana eu ouvi nas mídias, nas postagens no Instagram, nas postagens que mandavam para mim no WhatsApp: socorro! Começaram as aulas. O que eu faço com a minha sala? Eu já tô estressada! Gente, já estamos estressadas. Uma semana de ano letivo e a gente, enquanto professor, já se encontra estressada. E isso que eu ouvi, as narrativas nas redes sociais, ouvi também das crianças que eu atendo no consultório. O professor gritou comigo na sala de aula. Primeiro dia de aula, o professor gritou comigo. O que será que acontece com as nossas emoções, né? Que a gente não dá conta. E a gente acaba repetindo alguns padrões de comportamento. Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Como a gente vai trabalhar se a gente tem o estresse? Então não adianta a gente saber como planejar todos os passos do planejamento. A gente sabe como ministrar um conteúdo, a gente tem conhecimento de todo esse conteúdo, a gente já está, há 10, 20 anos em sala de aula, e quando começam as aulas, a gente já começa, socorro, começaram as aulas. Então, pensando um pouco nisso e atendendo um pouco a esse socorro de vocês, né, e também o meu socorro, porque eu também já passei por isso quando estava na educação básica, eu comecei a estudar um pouco da neurociência, me aprofundar um pouco nisso, né? Porque, claro que é importante a gente entender toda a parte pedagógica, e eu vou falar em outros vídeos sobre isso, mas antes da gente trabalhar a prática disso, a gente precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que é a frase mais verdadeira que eu ouvi até hoje, né? A gente precisa se conhecer para poder dar conta de toda essa situação complexa que a gente vive dentro do nosso trabalho enquanto professor. E pensando nisso, eu vou dar alguns ingredientes para que a gente possa começar a pensar como que a gente controla o nosso comportamento emocional e não as emoções, porque emoções a gente não controla, a gente controla o nosso comportamento. E pensando nisso, eu vou dar 5 passos para você estar pensando sobre como que eu posso controlar esse comportamento, como é que eu vou gerir esta sala de aula se eu não consigo controlar nem o meu próprio comportamento. Bom, primeira coisa é conhecer quais são os nossos comportamentos diante de certas situações. Por exemplo, se uma criança grita em sala de aula, como eu respondo a esse comportamento dessa criança? De que forma eu respondo? Porque cada um de nós tem um tipo de reação emocional. Como eu respondo a esse grito? Vamos começar a pensar nisso, nos nossos comportamentos. Tá? Que é importante a gente estar conhecendo como a gente se comporta em determinadas situações para que a gente possa mudar esse comportamento. Hoje, o que eu li também em pesquisas? Que muitas professoras estão sendo afastadas por causa do estresse. Então, eu acho que cabe muito a gente estar falando sobre isso. Tá? Então, conhecer, ficar atenta em por que eu tenho determinado comportamento emocional em determinada situação, ok? Isso é muito importante. E a gente conhecendo esse comportamento, a gente pode controlar, mudar esse comportamento. Quando a gente vê que a gente vai se estressar, que a gente vai reagir, tá, a um comportamento sem pensar, a gente já começa a parar e falar: espera, eu tenho que pensar antes de agir. Então, toda vez que eu tenho esta situação, eu reajo desta forma, tá? Então, se conhecer. Então, primeiro, conhecer quais são os comportamentos que eu tenho diante da situação.
para depois controlar esses comportamentos. Outra coisa que exigem muito de nós, né? Você tem que se motivar, tem que ser um professor motivador. Como é que eu vou motivar o outro se eu não conheço como eu me motivo? Então, para isso, é importante que você tenha desafios, mas que esses desafios estejam de acordo com as suas competências. Então, não adianta você querer um desafio maior do que aquilo que você tem a competência de fazer, tá? Então, a diquinha aí, desafio de acordo com a sua competência. Aí, depois da gente se conhecer os nossos comportamentos diante das emoções, qual é o gatilho que faz a gente tomar alguns comportamentos diante das emoções, mudar esses comportamentos, ver o que nos motiva, tá? Então, relacionar desafios com as nossas competências. Aí a gente pode olhar o outro, tá? Então, primeiro olhamos para nós, para depois olharmos este outro, esses alunos, essas alunas, fazendo um mapeamento da sala. Como esse aluno se comporta, tá? Diante de determinado desafio. Depois disso, que a gente faz um mapeamento da sala, ok? A gente consegue tá gestando esta sala de aula, ok? Então, repetindo, as 5 dicas que eu dou para hoje. Primeiro, conhecer os nossos comportamentos emocionais, de acordo com determinadas situações. Mudar esses comportamentos se eles são nocivos, tanto para nós quanto para os alunos e alunas. Terceiro, o que me motiva, tá? Levando em consideração os desafios que eu quero enfrentar, mas de acordo com as minhas competências. E diante disso, fazer um mapeamento dos comportamentos emocionais da sua sala de aula. E terceiro, que é o último passo, gerir esta sala de aula. Bom, eu deixo esses 5 passos para vocês, tá? Abro aí embaixo para que vocês perguntem e eu vou estar aqui disposta a responder situações pontuais do que está acontecendo em sua sala de aula, para que eu possa colaborar com isso. Tá bom? Eu espero ter ajudado, tá? E aí vem mais vídeos, hein? Se inscreva, compartilhe. Um beijo, pessoal!